Olá, gente. Professor Marcos Dominis, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre espaços culturais nacionais e espaços culturais estrangeiros. Para começo, eu vou deixar meu repúdio aqui, porque eu gostaria de ter 5 aulas sobre isso aqui, para poder jogar na cara de vocês, estou sendo o mais sincero possível, sobre espaços culturais que vocês devem conhecer, inclusive aqui na nossa cidade, em São Luís. Visitem, frequentem esses lugares, vale muito a pena. Alguns deles eu conheço, mas está na lista de vários desses aqui para eu conhecer ainda em 2022, se Deus quiser. Primeiro, vamos entender o que é um espaço cultural, certo? Antes de falar sobre os lugares. Hoje, a nossa aula vai ser para exaltar o potencial de cada lugar desse. O espaço cultural permite às pessoas, qualquer pessoa, a ter acesso à cultura com a realização de atividades que você possa participar, como teatros, cinemas, museus, praças, entre outras situações. Tempo. Nota específica. Existem uma série de eventos culturais aqui na cidade de São Luís e em outras cidades do estado do Maranhão e em várias cidades do Nordeste e no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Você não vai porque você não quer. Ah, professor, eu não sei, ninguém me falou. Não vem com história. Vocês têm acesso à internet, dá para você pesquisar o que fazer em São Luís em espaços culturais. Tem aos montes. Sem exclusão, a arte permite acesso a pessoas. Um exemplo disso é o pessoal maravilhoso que trabalha com tradução em Libras, com a língua de Libras aqui. Meu tradutor está aqui para falar sobre isso. Quando os espaços são maiores, eles podem ter auditórios, cenários, bibliotecas, oficinas, áreas de informática, infraestrutura para bar, restaurante, junta tudo, você tem divertimento e introdução. Eu vou dar um exemplo de um que eu não coloquei, justamente para a gente poder começar a falar dele. Eu amo esse local. Chama-se Centro Cultural Dragão do Mar, estive recentemente lá. É um espaço cultural que numa área de Fortaleza, aqui no Nordeste, onde você tinha uma zona, e ainda tem ao redor, uma zona de muito risco. Depois que o Dragão do Mar, ou Centro Cultural Dragão do Mar, foi para lá, mudou completamente a cidade, mudou completamente a área central e virou um ponto turístico, onde você tem salas de teatro, cinema, tem áreas de restaurante, bar, tem áreas para apresentações públicas, o lugar é perfeito, maravilhoso. Agora eu entendi o que é um centro cultural. É um local onde eu tenho acesso, às vezes eu possa pagar ou não, os valores são relativamente baratos, não tem um local no mundo onde você tem um centro cultural que você tenha que pagar valores muito altos. Nota, eu não coloquei os lugares mais conhecidos do mundo. Exemplo, o Museu do Louvre em Paris. Na média, você paga entre 6 a 12 euros, dependendo da estação, dependendo de como está agora. Eu coloquei, mas eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas o valor é pago. Pessoal, por que se paga para entrar no museu? Gente, pelo amor de Deus. Manutenção sai caro. Você vai lá para apreciar uma opção de coisas. Teatro Amazonas, vamos falar por. Eu fui colocando, foi uma coisa difícil. Por mim, eu colocava tudo, a gente passava o resto do dia aqui, mas não dá. Teatro Amazonas, em Manaus. Foi inaugurado em 1896. Tenho que fazer referência. O Arthur Azevedo, que a gente vai falar sobre ele, é o segundo teatro mais antigo do Brasil. O primeiro é o Teatro Amazonas. Né? Tombado como patrimônio em 1966, perdão, ele trabalha com uma capacidade de 700 pessoas em média e não é só para espetáculo de teatro, mas uma série de outros espetáculos. Apresentando para vocês o Teatro Amazonas em Manaus. Assim que vocês puderem, conheçam. Vale muito a pena, além de ser lindo. Pinacoteca de São Paulo, o museu de arte mais antigo da cidade de São Paulo e um dos mais importantes do país. Ele foi inaugurado em 1905. Ele tem um acervo de mais ou menos 8.000 obras, das mais diferentes técnicas e autores. Só para ter uma noção, na Pinacoteca de São Paulo, você tem obras do Brecheret, Tarsila do Amaral, Lazar Segal, Anita Malfatti, Cândido Portinari e Di Cavalcanti. Quem são essas pessoas? Eles só vão participar da Semana de Arte Moderna em 1922 e que vocês vão ter que estudar muito em 2022, porque é o centenário da Semana de Arte Moderna. Trabalhos contemporâneos do Nuno Ramos, Paulo Monteiro, Paulo Pasto, entre outros. Apresentando para vocês o prédio da Pinacoteca, que é lindíssimo, que é um prédio eclético que mistura vários estilos em São Paulo. Próximo. Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O prédio em si já é um capítulo à parte, porque tem a sua assinatura de Oscar Niemeyer, aquele arquiteto que fez Brasília e que nós temos um projeto assinado por ele aqui em São Luís. Oi? Tem sim, professor, com certeza. A Praça Maria Aragão, ali na Beira-Mar,
é assinado pelo Oscar Niemeyer, tem a assinatura de projeto dele. Atividades voltadas para artes visuais, arquitetura, design, em mais ou menos 18 mil metros quadrados. O prédio principal, né, é esse aqui, ó. E ele tem um acervo permanente de 8 mil obras. Né? 8 mil, perdão. Um acervo permanente de 2 mil obras, perdão. Exposições itinerantes, nacionais e internacionais. E quando você puder e for a Curitiba, e se você for de Curitiba, participe bastante e vá ao Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, que por si só já é o prédio em si uma pequena obra de arte, ou uma grande obra de arte. Bom, nesse caso aqui, não é um local específico, atenção a isso. Rede SESC, o Serviço Social de Comércio. Né? Particularmente, eu tenho uma referência muito boa, porque eu trabalho muito nos projetos do SESC, e muitos de nós aqui em São Luís do Maranhão entramos em editais do SESC no que tange a teatro, a dança, artes visuais. A Rede SESC de Comércio, que é integrada à Confederação Nacional de Comércio e ao Serviço Nacional de Comércio e Aprendizagem, o SENAC, eles produzem durante anos, né, a questão de tentativa de acesso a várias camadas, inclusive de comerciários e não comerciários, no que trata de educação, teatro, música, produção de cinema, entre outros. Salas de cinemas gratuitas em serviços e prédios do SESC ao longo do país inteiro. Teatros que são construídos para que tenham festivais de teatro e que eles sejam acessíveis. Eu, particularmente, já participei de todos, onde o ingresso, às vezes, é R$5. Gente, você vai para o teatro e vai assistir espetáculo por R$5? É só para manutenção, para limpeza do teatro. E o SESC produz isso no Brasil inteiro. Existe uma série de festivais, basta você puxar no site ou na internet, você encontra com facilidade. Eu coloquei aqui um dos mais expressivos, que é o SESC Pompeia, em São Paulo, mas não é o único. Por exemplo, o SESC de São Luís, eu vou fazer referenciar a dê a César o que é de César. O Teatro do SESC aqui em São Luís já tem, sem falar em outros locais de eventos, mas também no país inteiro. Você pode rodar, você vai encontrar. Museu Histórico Nacional. Esse aqui é um capítulo à parte que me dói o coração em particular. Por quê? Complexo arquitetônico em Fortaleza do Santiago, que era um forte, né? Ele ocupa mais ou menos 9 mil metros quadrados de galerias, né? E nosso problema é que o Museu Nacional pegou fogo em setembro de 2018. Pois é. Lamentavelmente, a gente perdeu um acervo muito grande. Muita coisa foi salva, mas é uma tristeza muito grande para qualquer pessoa que trabalha com arte, não, para qualquer pessoa que tem noção de como o patrimônio é perdido numa situação dessa. O prédio em si é maravilhoso, né? Foi sede da primeira Assembleia Constituinte Republicana. Mas, gente, a manutenção de um local desse é muito alta. E você não perdeu só objetos dentro do museu, você perdeu parte da história do Brasil. Mas a gente está reconstituindo. Casa do Baile de Belo Horizonte, conjunto arquitetônico na Pampulha, encomendada pelo prefeito de BH, na época, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer. Teve a colaboração de Joaquim Cardoso, ele tem painéis do Portinari e é um conjunto fabuloso. Olha a Casa do Baile. Só o fato de você estar lá para olhar a vista da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte já vale. Mas o prédio tem uma exposição permanente e várias exposições itinerantes e que vão se alternando. Oficina Brenan e Recife. Eu tive um trabalho gigantesco de tentar equilibrar e achar lugares, porque senão a gente vai ficar só no local. E o objetivo não é esse, é você entender que existem espaços culturais gigantescos, maravilhosos, espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Ocupa as ruínas de cerâmica de São João da Várzea, aproximadamente 2 mil obras expostas na Oficina Brenan em Recife. Gente, olha que lugar fantástico. Nem para tirar foto do Instagram, eu só queria isso. Postei, estou em Recife, no Brenan. Museu de Arte Moderna em Salvador. Prédio do século XVIII, restaurado pelo Lino Bobardi. Exposições, restaurante, capela, banhada pela Baía de Todos os Santos. Olha isso aqui. Pessoal do estúdio, olha que maravilha esse museu. Museu de Arte Moderna em Salvador. Só a vista já vale. O museu em si é um capítulo à parte. Professor, toda vez que a gente viaja, né, achem pelo menos um museu de um local. Nas cidades do interior tem museu? Tem. Tem espaço culturais? Tem sim. Agora eu vou puxar a brasa para a nossa região. Teatro Arthur Azevedo e a Casa do Mordamo Régio em Alcântara. O Teatro Arthur Azevedo é em São Luís. A segunda é em Alcântara. Né? O Teatro Arthur Azevedo está entre os 16 monumentos, teatros monumentos,
teatros monumentos do país. Apresentando para vocês o Teatro Arthur Azevedo, né? Eu tenho a honra de trabalhar, né, e apresentar espetáculo num lugar desse que foi construído no século XIX. Gente, desculpa, mas eu tenho que me orgulhar disso. Já a Casa do Mordomo Régio, ela conta a história de Alcântara a partir de uma série de situações. Você tem um cinema auditório, tem todo um processo cultural lá, né? Vale a pena visitar os dois. Casa do Tambor de Crioula, em São Luís, Centro Cultural da Vale, em São Luís do Maranhão, e o Centro Cultural Engenho de Pidaré. Eu fui tentando equilibrar, porque senão a gente ia falar só de São Luís. Primeiro, Casa do Tambor de Crioula, que fala sobre essa manifestação que é patrimônio imaterial brasileiro. Segundo, Centro Cultural Vale, ele é o mais recente, foi inaugurado há alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, 2017, 2018, e é um centro cultural que promove artistas contemporâneos de São Luís, do Maranhão inteiro. Então você pode entrar nos editais e participar. Se o teu trabalho for escolhido, você vai ter o teu espaço ali para mostrar o teu trabalho, oficina, aprendizagem. Centro Cultural Engenho de Pidaré, exposições, biblioteca, cine-teatro, entre outros. Vamos lá. Casa do Tambor de Crioula, que por si só o prédio já vale a visitação. Para quem não é de São Luís do Maranhão, para quem não é maranhense, né, nós temos um dos 14 lugares do Brasil que é Patrimônio Cultural da Humanidade, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, a Praia Grande, onde está localizada a Casa do Tambor de Crioula, que é um museu que fala sobre o tambor de crioula, que é patrimônio imaterial brasileiro. Pronto, dá até trabalho de respirar pelo orgulho que a gente tem. Segundo, Centro Cultural da Vale, um prédio também da região da Praia Grande, tombado pelo patrimônio, que faz parte do acervo, que foi adquirido pela Companhia Vale do Rio Doce e que transformou isso em várias galerias internas, onde você pode ir durante a semana, não só para ver as exposições, mas para participar de oficinas. Olha que legal. Tem isso. Gente, na programação é tanta coisa que fica difícil você falar, mas se você puder imaginar oficinas para participar de dança, teatro, música, cinema, quadrinhos, tem. Você só tem que saber qual é a programação que está em vigor na época. Arquivo Público do Estado do Maranhão, Biblioteca Pública Benedito Leite e o Museu de Arte Sacra. Os três aqui em São Luís do Maranhão. Primeiro, prédio na Rua de Nazaré, em esquina na Rua do Giz. Rua do Giz é a sexta rua considerada pela Casa Vogue a mais bonita do Brasil. Desculpa, fica aqui em São Luís, foi mal, né? Esse prédio, ele agrega textos datilografados, escritos e impressos do período colonial imperial de São Luís, do período republicano, com mapas, plantas e discos. E você passa por lá e você nem percebe. Onde é que ele fica? Esquina da Rua do Giz, perto de uma praça aqui chamada Praça Dom Pedro II, onde tem um evento cultural chamado Feirinha, você tira a foto daquilo ali, porque o prédio é fabuloso. Biblioteca Pública Benedito Leite, é a segunda mais antiga do país. Fica onde, professor? Praça Deodoro, em São Luís, e ela tem o acervo com mais de 100.000 volumes de objetos. Gente, tem jornal em perfeitas condições do ano de 1900, do ano de 1902. Você vai lá, você vai nos arquivos e procurar. Você pode sentar, né, e vai com máscara, porque e outra, eles são muito bem protegidos. Você vai descobrir o que acontecia no dia X do ano tal em São Luís do Maranhão. Além de material em DVD, CD e materiais mais recentes, que eles estão digitalizando uma série de materiais. O prédio da biblioteca, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele por si só já é um capítulo à parte. É a segunda biblioteca mais antiga em funcionamento do país. E por último, que eu falei para vocês, o Museu de Arte Sacra. Bom, nós temos uma aula sobre arte sacra maranhense, nós temos uma aula sobre esse material e eu quero que vocês tenham um pouco de cuidado a isso. As igrejas de São Luís, do Centro Histórico de São Luís, tem que puxar a sardinha para isso, elas não são só igrejas, elas são monumentos históricos. Desconstrua um pouco o fato de que elas são igrejas católicas, mas que cada uma delas, por exemplo, é um mausoléu, não sei se vocês sabem. Como assim, professor, um mausoléu? Eu vou dar um exemplo da igreja da Sé, que é a catedral principal. A igreja, quando você anda no altar principal, você vai ver sepulturas, né? Sepulturas que estão no altar, porque os padres eram sepultados naquela região. Então você está andando dentro da igreja, perto do altar, em cima de um cemitério, ou seja, de um mausoléu. Por si só, isso já é fantástico. Então, o Museu de Arte Sacra é do lado da Catedral, da Igreja da Sé, e ele agrega uma quantidade, deixa eu voltar bem aqui, ó, de 3 espaços com mais ou menos 400 peças entre imagens sagradas, sinos, cálices,
pinturas e um altar-mor que foi tombado pelo Patrimônio Nacional. Essas peças são de ouro, de prata, de bronze, são peças que foram feitas no século XVIII, século XIX, entre outros. Agora a gente vai falar de espaços culturais fora do país. Gente, com 20 minutos de aula que nós temos agora, é complicado você falar de tanto lugar, e se eu pudesse eu falaria, eu vou puxar a sardinha só para a minha área. Não, eu tentei equilibrar e colocar vários espaços culturais, eu coloquei assim, um pingo de amostra em cima de uma série de locais. Então, se você for falar, por exemplo, de espaços culturais estrangeiros, o primeiro que eu vou fazer referência é o Louvre, Museu do Louvre em Paris. Vou atiçar a curiosidade de vocês antes de falar do Archekal Avenue, isso é complicado de falar, no Emirados Árabes. Eu coloquei os mais atípicos, os mais contemporâneos, para atiçar a curiosidade de vocês. Rapidamente vamos falar do Louvre, para que você conseguisse ver cada obra do Louvre, cada pedaço de obra do Louvre, durante pelo menos um minuto, olhando para a obra, né, e depois partir para outra obra, no que trata de quadros, esculturas, instalações, etc., etc., você levaria pelo menos 17 dias sem dormir, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, olhando obra por obra, para você ter noção, e nem todas estão expostas, nem metade das obras que são de acervo do Louvre estão expostas de maneira permanente. Em alguns casos, até uma mudança, né, porque tem exposições transitórias. Para você ter uma noção, se você for 10 vezes ao Louvre, você não vai conseguir conhecer todas as obras, é quase impossível. Até porque você cansa, porque ele é grande, né? Vamos falar deste aqui. A avenida consiste em um conjunto de armazéns que são espaços públicos destinados a colaboradores de diversas disciplinas artísticas. Esse é considerado o centro mais importante da região dos Emirados Árabes. O objetivo? Incentivar e criar arte. Foi criado em 2007 e desde então tem desenvolvido um trabalho de promoção e suporte de uma comunidade criativa, fazendo a arte tornar-se também comercial, né? Essa aqui é a visão de um deles, mas é uma avenida inteira cheio de espaços culturais. Eu vou dar uma outra referência, não só de galerias. Não sei se algum de vocês já ouviu falar de uma coisa chamada Broadway. Pois é, a Broadway é uma rua com mais ou menos 20 teatros espalhados nessa rua. Alguém tinha noção disso? São 20 teatros condensados na mesma estrutura. Você sai de um, pode ir para o outro. Os valores não é tão fácil porque você tem que comprar o ingresso com antecedência. Nós temos outros espaços culturais aqui em São Luís. Gente, tem aos montes, né? Eu fiz só uma amostragem. Iedar Aliyev, no Azerbaijão. Se te dissermos para pensar em um país moderno, dificilmente você fará associação com o Azerbaijão, né? É aí que temos várias surpresas. O prédio foi construído para ser a representação real e simbólica de um país que tem um apreço muito grande pelos próprios valores. O logotipo do Eidar também representa o reflexo dessa ideia. Olha só. Bonito? Professor, eu gostei disso aqui. Gostaria de... Eu também. Eu não sei nem para que lado fica o Azerbaijão. Acho que é na Europa, no leste europeu, de qualquer forma, então na Ásia, não sei. De qualquer forma, na minha pesquisa, eu fiquei impressionado, porque além do local ser bonito, você tem um centro cultural que ele exporta arte para todos os lados. E se você acha, foi difícil escolher alguns poucos lugares na Europa e ainda escolher alguns poucos lugares no Brasil e ainda tentar dizer assim, aqui em São Luís, não, esse aqui tu tem que colocar. Gente, quando você vai a uma cidade, você experimente a cidade, e a cidade respira a cultura. Eu vou falar de São Luís porque eu moro aqui. São Luís, por si só, já é um espaço cultural porque nós somos tombados pelo patrimônio. Próximo, o Bundil Palace, na Austrália. O nome do local é uma tentativa de resgate de identidade do país, né? De acordo com os aborígenes nativos, porque tem muito desse processo nativo aborígene na Austrália, é uma divindade criadora. É exatamente esse o objetivo do local. Um ponto de encontro de criatividade e entretenimento da comunidade que tenha como base essa ideia dos nativos e aborígenes australianos. Sentir-se desafiado por diferentes ideias, apresentando para vocês, nossa, esse é bonito. E aí eu vou finalizar com o ADO dos Estados Unidos. É um local que é um antigo armazém que foi convertido em um espaço de troca criativa. A pretensão é você trocar ideias uns com os outros. O ADO é um local de surgimento de artistas americanos. Eu fiz uma amostragem sobre espaços culturais. Pesquisem mais sobre eles. Aqui em São Luís, que não a cidade inteira da área central é um espaço cultural, mas não são os únicos. Em bairros você já tem isso.
pesquisem espaços culturais nas suas cidades e vocês vão ter novas experiências. Professor Marcos Dominici, um abraço. Fui!